Fala galera, beleza? Aqui é o Rogério e hoje eu vou estar falando para vocês sobre alguns dos problemas que tem no Bitcoin. Eu sou uma das pessoas, né, o líder do projeto Anarchy Blockchain. A minha identidade ela é conhecida agora, mas provavelmente ninguém vai conseguir definir que realmente eu sou o líder, porque eu vou estar criando um apelido para isso. E aquele apelido eu posso estar falando uma mentira ou eu posso falar uma verdade. Então vocês não vão ter como saber se foi realmente eu que estou criando o projeto, não. Mas eu vou falar para vocês de uma coisa. A gente tem um white paper que eu estou montando aqui, que é o seguinte, né? Tem alguns problemas do Bitcoin que eu já descobri, e esses problemas não é um bug, né, mas uma falha de arquitetura. O Bitcoin, no princípio, ele não foi desenvolvido para atender às necessidades humanas. Ele foi desenvolvido para atender às necessidades de transferência de estoques financeiros. Simplesmente isso. A única coisa que você tem dentro da rede Bitcoin é a transação de estoques financeiros. Ou seja, você transfere volumes de Bitcoin. Lá não tem real, lá não tem dólar, lá não tem nenhum tipo de outra criptomoeda e nem uma moeda fiduciária ou qualquer outro tipo de volume financeiro que possa existir. Apenas o Bitcoin. Na Ethereum você tem os smart contracts e também você tem tokens que são utilizados na rede para fazer diversas outras coisas. Então eu vou falar o seguinte. Em relação, né, a um dos problemas que eu vou estar falando aqui, tem mais alguns, pode ser que eu faça outros vídeos sobre isso. O problema principal, no caso, seria a respeito da herança. Como que funciona a herança do Bitcoin? Simplesmente você morre e a sua chave privada fica lá, sem conhecimento de ninguém. Você tem uma chance entre 2 elevado a 256, né, que é um número muito, muito grande. Você provavelmente vai saber que a cálculo de potência, né, é muito complicado de calcular, entendeu? E o valor que isso pode chegar é praticamente impossível de se calcular com um computador comum, né? Mesmo que você reunisse praticamente todos os computadores do mundo, talvez ainda você levaria mais ou menos centenas de anos para poder conseguir encontrar a chave privada da pessoa. A não ser que você seja um cara sortudo e consiga encontrar na primeira chance. Eu acredito que apesar de ser elevado, o número 2 elevado a 256 ser muito difícil, ninguém, né, em sã consciência, vai entender, né, que você precisa calcular todas as possibilidades possíveis antes de encontrar ela. Não, é o pior caso que tem. Lembre-se disso, o pior caso é 2 elevado a 256. Mas isso implica que o melhor caso pode ser encontrar a chave na primeira posição. Mas eu colocaria o seguinte, para poder encontrar a chave na pessoa, seria 2 elevado a 64. Por quê? Porque quando você coloca 2 elevado a 64, ou seja, a pessoa tem 50% de chance de acertar nos primeiros números, ou 50% de chance de acertar nos últimos. Se acertar na primeira, ótimo, você levou menos de 2 elevado a 64 vezes para conseguir isso, né? Ou seja, você teria 50% de chance de acertar na metade de percorrer esses números aí. Ou seja, você diminuiu o tempo pela metade. E poderia ter, né, diminuir o tempo pela metade um pouco mais se você levasse 12,5% ou 25% de chance, né? Se você levasse 2 elevado a 8, por exemplo. Deixa eu ver se é 8 mesmo, né? 64 dividido por 2, 32, desculpa. Então 25% de chance de acertar com 2 elevado a 32. E 12,5%, 2 elevado a 8, entendeu? Então as chances de acertar, elas não são impossíveis, galera. Presta bastante atenção nisso, porque a segurança em criptografia, ela tende a confundir os usuários que são leigos. Tá? Beleza? Então tá explicado aí que é possível sim você quebrar a chave de alguém. As chances são pequenas conforme o número cresce. E pode ser que eu calcule errado também, que eu tô calculando de uma forma meio errada, tá? O cálculo é outro. A gente tem que levar em conta análise combinatória e outras coisas. Então aqui eu tô dando uma situação hipotética que você poderia sim encontrar a chave privada de alguém. Mas o problema aqui é a herança, né? Como que você define isso? Vamos tentar definir por legislação. Por legislação, qual que é o problema que eu tenho? É o seguinte, se você definir por legislação, significa que o Estado ele vai ter controle do Bitcoin. E quando ele ter controle do Bitcoin, ele pode chegar e falar o seguinte, olha, eu quero que você transfira os Bitcoins dessa carteira para aquele herdeiro. Ah, mas só que o Bitcoin, ele é seguro. Só posso fazer isso se tiver a chave privada. Não, não se preocupa. Eu sou Estado, eu mando nisso. Gente, não funciona assim. Se você está pensando que a herança no Bitcoin funciona dessa forma, você está completamente errado. Porque você precisa entender como funciona a tecnologia da criptografia. Somente a chave privada é permitida para poder transferir os Bitcoins. Caso a pessoa não tenha chave privada, ela não tem acesso aos Bitcoins. Não quer dizer que você conhecer a chave privada, você seja o dono do Bitcoin. Ele é o dono daquela carteira. Você pode conhecer sim a chave privada de alguém, mas essa chave privada, ela sendo de conhecimento público, significa que qualquer pessoa no mundo pode pegar esses bitcoins e transferir para outra carteira. Obviamente, o dono não iria fazer isso, mas uma pessoa que não é o dono dos bitcoins, não teve suor nem trabalho para conseguir aqueles bitcoins, ela simplesmente vai tirar da sua carteira e transferir para outra, entendeu? Você tem que tomar muito cuidado quando você vai deixar a chave para outra pessoa. Aí entra o problema da herança. Então, eu poderia deixar então a chave com outra pessoa? Não poderia. Quando você mantém um segredo, você precisa deixar o segredo guardado apenas com você. Se você divide esse segredo com outra pessoa, significa que essa outra pessoa poderia pegar e acessar a qualquer momento o seu segredo, ou poderia até, inclusive, compartilhar esse segredo com outras pessoas. O que, na definição de criptografia, é algo ruim. Porque se você compartilha isso, significa que aquela segurança não é eficaz, né? Mas não é culpa da criptografia, é culpa sua. Então, se você, por exemplo, tem 2 filhos, e você deseja deixar a sua herança para metade para cada um, obviamente, se você deixar a chave privada com os dois, né, um vai tentar roubar o outro. Obviamente, porque a quantidade de Bitcoin e o valor do Bitcoin vai ser muito alto no futuro. E é difícil você encontrar uma pessoa que seja honesta, né? Eu me considero honesto, mas eu ficaria tentado, né, a fazer isso, a tirar os Bitcoins pra mim. Mas eu acredito que eu tenho uma família, eu respeito a minha família, e eu não sou esse tipo de pessoa. Mas a gente nunca sabe. O ser humano é imprevisível, entendeu? Então a gente não pode se confiar em si mesmo em relação ao dinheiro. Então o que acontece? A gente tem um problema aí, que a gente não pode deixar essa chave privada com ninguém, por questão de segurança. Inclusive, quando a gente tem mais de 2 dependentes para poder deixar como herdeiro, também é um grande problema. A gente não pode deixar o Estado. Qual que é a solução? Bom, vamos estudar o código do Bitcoin. Lá no código do Bitcoin você tem um negócio chamado transação. Quando uma carteira é criada, ela só é criada a partir do momento que uma transação de entrada naquela carteira
é feita pela primeira vez, então aquela carteira existe a partir daquele momento, determinado bloco que ela vai começar a existir. O minerador é o único que pode ter uma carteira em que a primeira entrada vem do Coinbase, que é a transação inicial do bloco, e a partir daí ele pode pegar essa transação e enviar para outra pessoa. Então, uma carteira só existe apenas se algum Bitcoin entra nela. Entendeu? Caso você crie uma carteira e você nunca recebeu Bitcoins nela, então essa carteira ainda não existe na blockchain. Portanto, por mais que você tenha a chave privada dela, ela não tem nada dentro dela. Se outra pessoa conseguir criar uma carteira idêntica à sua, que é um pouco improvável, mas pode acontecer, você vai ter duas pessoas que vão ter acesso à mesma carteira. Quando a pessoa tiver acesso a essa carteira e verificar que tem saldo, né, complicado. Porque o que acontece? Você primeiro tem que ter na aplicação do Bitcoin, procurar se aquela carteira que você está criando já existe e tem saldo. Obviamente ela já foi criada no momento. Caso isso acontecer, a aplicação não pode deixar que essa carteira seja criada do zero, porque já existe uma transação em cima dessa carteira antecipadamente, e aí precisa refazer uma nova checagem de novo algoritmo para poder criar uma nova carteira com outro endereço público e chave privada. Tá ok? Essa é a forma de segurança que a gente tem no Bitcoin. Então o que acontece? A gente, para poder uma carteira existir, precisa fazer uma transação. E se a gente pudesse usar os smart contracts? Ok, smart contracts são contratos inteligentes do qual a gente pode fazer isso. Acho interessante, acho muito óbvio, mas a gente pode fazer melhor. E se a gente fizesse de uma forma nativa que a herança pudesse existir? A gente tem em computação, né, uma coisa chamada modelagem computacional. Né? A gente usa isso em análise e levantamento de requisitos, que muitas pessoas por aí que são da área conhecem como UML. Entendeu? Tem outros nomes que outras pessoas usam, mas a gente pode fazer um gráfico, né? Um grafo. E esse grafo ele só existe a partir que existem associações entre objetos e entidades. O que seria isso? Bom, faz o seguinte, imagine que você tenha dois pontos, né? Esse ponto e esse ponto. Aqui é meu dedo, mas imagine que é um ponto. Esses pontos existem, mas eles não têm qualquer conexão entre si, portanto não existe uma associação entre eles. Quando este ponto conhece este ponto aqui, significa que você tem uma coisa chamada dígrafo, que esse ponto conhece esse, mas esse ponto não conhece esse, entendeu? Quando ambos pontos compartilham do mesmo conhecimento que esse conhece esse e esse conhece esse, significa então que você tem um grafo, ou seja, quando é unidirecional, temos um dígrafo, quando é bidirecional, temos um grafo. É uma associação bidirecional ou uma associação unidirecional, entendeu? Por que é interessante você saber disso? Porque quando a gente cria uma carteira em Bitcoin, se a gente quiser resolver o problema nativamente da herança, por exemplo, eu posso criar uma transação onde eu posso dizer que determinada carteira, né, eu transfiro, por exemplo, um satoshi para essa carteira, em determinada carteira, essa carteira pode, se quiser, né, eu autorizando, em determinada condição, ter acesso a transferir os meus bitcoins que estão nessa carteira para a carteira dele. Então, além de eu transferir um satoshi para poder a transação existir, né, que eu sou obrigado a transferir alguma coisa, né, um satoshi está suficiente. Então, a única forma de eu conseguir permitir que essa pessoa tenha acesso é eu mostrar para a rede o meu interesse em dar esse acesso para essa pessoa. Você entendeu que a rede ela funciona de forma descentralizada e distribuída. E, portanto, essa informação é como se fosse um cartório. Se eu registrei no cartório que toda essa informação pode ser passada para outra pessoa, obviamente, eu só preciso dizer as condições que eu quero que isso aconteça. Entendeu? Então, como que vai ser essa condição? Essa pessoa, primeira condição, eu estou criando aqui uma hipótese aqui. Primeira condição, essa pessoa que eu transferi pode solicitar a transferência dessa a qualquer momento. É uma condição que já foi satisfeita, todos os nós já conhecem, entendeu? A transação lá existe, e a partir desse momento, se essa pessoa quiser utilizar a minha chave pública, transferindo para essa, verificando a assinatura dela e verificando a chave pública dessa pessoa, eu poderia transferir, né, autorizar, reconhecer que essa transação é permitida. E aquela carteira, né, deixaria de ter os seus bitcoins, entendeu? Então seria uma carteira inutilizada, entendeu? Uma carteira que foi fechada. Ou simplesmente eu poderia dizer que aquela transação daquela carteira, né, ela realmente pode acontecer e tá lá. Então, você transferindo daquela carteira para essa, com o reconhecimento dessa pessoa, e dessa pessoa, essa transação poderia acontecer. Bom, a partir desse momento eu posso dizer para você que eu poderia fazer um BIP, né? Que é uma melhoria pro Bitcoin aí, entendeu? Uma proposta de melhoria pro Bitcoin. O que acontece? A partir da transação sendo reconhecida por que esse cara deu acesso a esse cara para transferir os Bitcoins desse cara para esse, eu poderia então ter certeza e ciência de que a transação pode ser validada por todos os nós. E, portanto, o dinheiro que está nessa carteira, mesmo que não tenha assinatura desse cara no momento que eu estou transferindo, eu posso utilizar a transação que ele deu acesso anterior como parte dessa transação, para que todos verifiquem, olha, essa transação que já existe, que está no bloco tal, né, me definiu, me garantiu acesso de que eu posso tirar o dinheiro dessa conta e transferir para essa. Todos os nós da rede reconhecem isso porque faz parte do protocolo. Isso se fosse, né, implementado, mas não é implementado dessa forma. É uma forma de você garantir que essas pessoas possam manter as suas heranças passadas de pai para filho. Inclusive, eu posso definir novas condições, por exemplo, eu tenho 2 filhos, eu quero definir que vai uma porcentagem para cada um, eu posso definir a porcentagem para cada um também, entendeu? Eu posso definir, né, em 2 transações, que, por exemplo, aquela pessoa tem 70% dos meus bitcoins e a outra pessoa, que é outra transação, tem 30% dos meus bitcoins, que é o que falta, entendeu? Isso tem que ser encapsulado na mesma transação para que o cálculo seja possível de ser feito, entendeu? Então você pode fazer várias formas aqui para poder melhorar a transação. O que precisa ser pensado é quais são as condições que existem, né? Quais as condições que podem ser colocadas e quais as condições que não podem ser colocadas. Por exemplo, eu posso colocar o tempo. Se eu não fizer nenhuma transação de saída da minha carteira durante 2 anos, significa que a carteira que eu deixei como herdeiro pode solicitar que aqueles bitcoins sejam transferidos para ele. Caso, por exemplo, passou-se menos de 1 ano e a pessoa solicitar, não, a autorização não vai ser colocada em prática.
A pessoa que está solicitando também tem que dizer qual que é o bloco, né, e qual que é a transação que ela está querendo usar, né, como base para poder definir que ela possa fazer isso. E aí eu vou lá e verifico a transação, né, que está no bloco tal, que já está registrada há muito tempo, e se as condições foram satisfeitas, automaticamente está autorizada a transferência dessa. Reconhecido por todos nós, temos então consenso. Quem define, então, portanto, a herança não é a rede, mas sim o usuário. Então você tem foco no usuário, é a decisão, é a liberdade dele decidir o que ele quer para a carteira dele. E eu, como desenvolvedor, e também como, supor, minerador, e também como, supor, usuário, garanto que isso é uma boa prática para todas as pessoas dentro dessa rede. Você não tem que ter intervenção de Estado, porque o Estado não consegue acessar a carteira, porque se você pedir para que os desenvolvedores façam essa transação sem o reconhecimento pleno do seu dono da carteira, você pode a qualquer momento declarar uma pessoa morta e tirar os bitcoins dessa pessoa, mesmo que ela não tenha morrido, entendeu? Você pode, por exemplo, prender uma pessoa que tem bitcoins e tirar os bitcoins dela a qualquer momento, que é isso que o governo provavelmente faria, caso você sonegasse impostos ou caso você não conseguisse declarar como conseguiu aqueles bitcoins, entendeu? Aquele bitcoin é uma transação voluntária. Se você conseguiu, óbvio, alguém te deu, entendeu? Em troca de quê? De alguma coisa. Não importa. Porque o que você deu em troca daqueles bitcoins não fica gravado na blockchain. Fica assim gravado em outro lugar. Por exemplo, se foi dinheiro, se foi um presente, se você quis dar para alguém, não tem problema, entendeu? Essa é a minha proposta de melhoria pro Bitcoin. Eu acredito que não poderá ser feita em muito tempo, né? Em um tempo hábil, né? Um tempo rápido. Mas que se eu colocar na blockchain que eu tô criando, pode ser que ela seja muito mais fácil de ser aceita pelo pessoal, porque vai ter uma blockchain funcionando com essa particularidade, entendeu? Inclusive, eu também quero fazer de forma nativa as posições de DEX, que é exchange descentralizada, e também as posições de DeFi, que são finanças descentralizadas. Por exemplo, como que eu faço para poder bloquear a carteira de uma pessoa porque aquela pessoa está me emprestando, eu tô pegando e emprestando dinheiro para ela? Eu teria que fazer isso por um smart contract. Ok, tem falhas de segurança dos smart contracts, né? É complicado. Mas, se isso fosse feito de forma nativa, né? Você não precisaria ter que criar um smart contract. A própria blockchain teria as funções de travar ou destravar carteiras, desde que o dono da carteira autorize ao outro a travar os bitcoins daquela pessoa. Se foi autorizado, né, a pessoa assinou a transação, tá garantindo que aquela pessoa pode travar os bitcoins dela, mas não pode utilizar eles, né, não pode gastar, apenas pode travar, mas não gastar. Também é uma funcionalidade interessante, entendeu? Dá para poder implementar isso. Se a rede toda reconhece, então aquele bitcoin está travado, o volume dele, até que aquele outro lá possa então realmente travar. Existem condições, por exemplo, ó, durante 10 anos aquela pessoa pode travar o bitcoin dele. Consequentemente, quando aquela pessoa decidir, né, ou se uma condição for satisfeita, né, aí você tem a necessidade de você implementar protocolos Oracle para poder definir se aquela condição foi ou não satisfeita. Porque se for uma condição do mundo real, você não consegue trazer isso para a blockchain. Mas se for uma condição dentro da própria blockchain, por exemplo, eu tenho 2 tokens na minha rede, né, eu tenho o Bitcoin e o Ethereum na mesma rede. E aí o que acontece? O meu Bitcoin está travado, né, e o cara, eu vou ter que depositar tantos Bitcoin na carteira do cara. Quando aquela condição for satisfeita, automaticamente aquela pessoa perde o bloqueio da minha carteira e a minha carteira volta a funcionar normal. Se demorar, por exemplo, 2 anos e eu não colocar os Ethereums que eu tenho que colocar naquela carteira, automaticamente, né, aquela carteira, né, aqueles Bitcoins que eu tenho, eles seriam destravados e enviados para a carteira daquela pessoa que travou meus Bitcoins. Que é uma forma de fazer um hipotecamento, né, dos meus Bitcoins, entendeu? Então se eu assinei a transação, o problema é meu. Eu decidi o que eu quis fazer, e não as pessoas. Entendeu? Inclusive a taxa, né, de como que vai ficar isso, quem decide sou eu, não a governança. Que nem, o pessoal diz que o DeFi é descentralizado. Eu acho que não é. Né? O DeFi para mim não é descentralizado. Ele é um pouco menos centralizado, mas ele ainda não é descentralizado. Porque você tem uma governança. Essas pessoas votam e decidem pelo como que vai ser implementado aquele sistema DeFi. E se as pessoas decidirem que as taxas vão aumentar, vai ser decisão delas. E por mais que você seja usuário da rede e não possa decidir, você vai ter que acatar a decisão deles. Ou seja, outras pessoas vão decidir o que fazer com você. Então, o vídeo é isso. Muito obrigado, valeu, tchau, tchau.